Olá, gente, bom dia para você. Peço licença para estar em sua companhia. Mais uma manhã. Hoje, dia 12 de junho, 7 horas 33 minutos. Você percebe que eu estou com um óculos, né? E por que esse óculos? Porque hoje é dia de nós batermos um papo gostoso, de estarmos numa mesa, claro, virtual, aonde você irá apresentar para nós, meu amigo, minha amiga, as interrogações, as perguntas, as ideias, os temas, para que possamos juntos conversar a respeito de tudo isso e nessa manhã termos juntos um momento de crescimento, de desenvolvimento, de muita aproximação, porque assim você nos dá a oportunidade de podermos realizar a nossa missão, que é se colocar a serviço do reino de Deus. E com certeza vocês também estarão colaborando com a gente. Então, já está aberto aqui, né, a nossa mesa para você colocar a sua ideia, a sua pergunta, seu pensamento. E você pode fazer isso, é claro, à medida que você escrever aí no seu celular, né, nos comentários, alguma coisa, e nós estaremos então batendo aquele papo gostoso. Enquanto você cria coragem, meu amigo, enquanto você cria coragem, minha amiga, para fazer isso, a gente vai conversando aqui sobre alguns assuntos interessantes, até que alguém se manifeste, e a gente está aberto para esse momento de diálogo e de conversa. É importante a gente compreender que na criação do universo, e quando nós falamos de criação do universo, nós falamos de algo muito grande. Houve ali, segundo os antigos estudiosos, houve ali justamente os dois lados se manifestando. Por um lado, a inteligência, a sabedoria de Deus. E por outro lado, o Espírito realizando e criando tudo aquilo que era, de alguma forma, determinado por essa sabedoria. É por isso que lá, logo no início do livro de Gênesis, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Ou seja, ele estava em repouso, o Espírito de Deus. E à medida em que a sabedoria, a inteligência ia determinando o que era para ser feito, ele ia executando, gerando e realizando toda essa maravilha. E isso é muito interessante, porque faz com que nós tenhamos uma compreensão de que tudo tem os dois lados. A única manifestação que é única é Deus. Ele é único. Mesmo assim, nós somos limitados para poder descrever isso. Muitas coisas temos a dizer, mas nós não podemos, muitas vezes, suportar devido à nossa limitação. Então, muitas coisas se tem a dizer, mas nós não podemos suportar. São palavras de Jesus: quando vier o Espírito, o Paráclito, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Eu vi agora subir aqui um positivo. Quem que mandou esse positivo para mim? É possível identificar? Vamos ver aqui se a gente descobre quem que mandou esse positivo. Aqui, deixa eu ver. Ah, sim, agora tem a fotinha. Você que está me assistindo com a foto, mande um oi para mim saber o seu nome e poder te cumprimentar e podermos aí, que bom, graças a Deus, né, Manuela Mota está nos assistindo. Bom dia, na paz do Senhor. Para você também, Manuela Mota. Deus abençoe muito você, sua família, sua casa. E eu agradeço de coração esse seu desejo de paz para mim. E eu devolvo essa paz para você. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa guardar o seu coração, Manuela, em Cristo Jesus. E a paz, ela é um fato assim, né?
Jesus fala, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não como o mundo dá. Porque a paz do mundo, ela é uma consequência de coisas humanas, externas, que acontecem a gente. Então você alcança, de repente, lá um objetivo, você sente aquela paz, né? Mas logo, no dia seguinte, você já descobre que tem algo melhor para você conquistar. Então você já deixa a paz de lado e já sai de novo para a luta. A paz de Jesus não é assim. A paz de Jesus, ela permanece conosco. Rio de Janeiro assiste você. Nossa, Rio de Janeiro. Eu estive no Rio de Janeiro muitos anos atrás, né? Quando eu fui lançar, eu tive inclusive numa rádio lá do Rio de Janeiro, quando eu lancei um disco em 1995, chamava-se Sinta a Paz. É um LP, na época não tinha CD ainda. E eu tive lá com a pessoa que produziu e ela me apresentou numa rádio, tive fazendo a visita na rádio, conhecendo, falando do meu trabalho. Inclusive até nessa época estava tendo um encontro com o Padre Jonas Abibes lá no Maracanã. Eu estive com ele lá no Maracanã. Até inclusive ele também falou do meu disco na época, mas talvez são tantos anos já atrás, né, 1995. Então o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Eu agradeço a atenção do Rio de Janeiro nos assistindo. Peço que o Espírito Santo possa se manifestar com muita força, organizando ali toda a estrutura social, a estrutura política, a estrutura humana, para que possamos ter frutos no governo, na sociedade, em todo o caminhar do carioca, né, lá no Rio. E como nós falávamos, Manuela, a respeito da paz, Jesus diz assim também, se você chegar num lugar e você não for recebido, você sacode a poeira dos pés, porque aquela paz que você desejou, ela vai voltar para você, porque a pessoa estava fechada a receber a paz. Então aquilo que nós exalamos, aquilo que nós manifestamos de bom, se não encontrar um ambiente favorável, aquilo retorna para nós, até mesmo nisso que nós fazemos. E não somente nesse âmbito, mas em muitos âmbitos. É interessante mesmo. Ontem eu tive um testemunho assim muito lindo. E eu comecei a pensar ontem sobre isso. Até inclusive ela está assistindo, mas eu não vou falar o nome dela, que senão eu não gosto de falar o nome da pessoa sem a pessoa autorizar, porque às vezes a pessoa não se sente bem, né? Mas tem uma pessoa que está me assistindo agora, que eu já olhei, ela já estava online, né? Bom dia para ela, para a irmã dela, ela já vai saber quem é. Ela me deu um violão, isso há uns 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, ela me deu um violão de presente. E eu agradeci, e passou tipo um mês, ela ganhou um carro de uma pessoa da família de presente. Falei, nossa, vê como é que é as coisas, né? Ela me deu um violão e a vida, com a ação do Espírito Santo de Deus, deu a ela um carro. Então veja bem como que funciona esse lance daquilo que você libera, aquilo volta para você, né? E a paz também é assim. Então, se você deseja a paz para outra pessoa, aquela paz ela volta para você. Se você deseja amor para outra pessoa, deseja atenção, carinho, se você ora por outra pessoa, aquilo reverte para você. Nós vivemos num mundo assim, se eu jogar esse óculos aqui para cima, ele não vai ficar lá em cima flutuando, ele vai cair. Ou seja, o que sobe, desce. O que você lança, volta. Sabe, isso é um fato real da própria natureza em que nós vivemos. Então não vale a pena você fazer o bem, não vale a pena nós amarmos, não vale a pena nós orarmos, não vale a pena nós nos dedicarmos à ação do Espírito Santo. Depois que eu tive aquela momentânea revelação, acho que umas 2 semanas atrás, do que eu estava falando aqui nesse local da Palavra de Deus, eu olhei de lado, eu vi um monge, tipo de um monge assim, de capuz marrom, olhando assim para lá,
Eu olhei aquilo veio uma força sobre mim naquele momento, me chamando a anunciar a palavra de Deus nesses tempos que nós estamos vivendo. E até ontem eu comentava sobre isso. Após aquela manifestação eu senti um reavivamento em mim, porque eu tenho, né, embora não sei se parece ou não, mas eu estou com 54 anos, mas eu estou sentindo aquele mesmo impulso, aquele mesmo desejo, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, que eu pregava a palavra de Deus. E a tendência, infelizmente, do ser humano, à medida que ele vai se envelhecendo, ele vai perdendo essa vitalidade, esse ânimo, esse desejo, essa eletricidade, essa juventude, sabe? Eu restabeleci isso em mim com aquela visão que eu tive daquele monge aqui nesse lugar. E eu estou me sentindo assim, animado, sabe? Parece que rejuvenescido, parece que me aplicaram uma injeção assim, para me rejuvenescer e voltar aos meus 20 e poucos anos, na mesma vitalidade, pregando a palavra de Deus, cantando, dançando, como eu fazia nessa época. Então o lindo, irmãos, é nós recebermos as bênçãos, é estarmos abertos a elas. Agora veja bem, se eu não estivesse aqui, procurando colocar o meu dom a serviço de Deus, como é que eu poderia receber essa vitalidade? Eu não estaria aqui, eu poderia estar vendo uma televisão, eu poderia estar dormindo, eu poderia estar fazendo tantas coisas, mas eu estou aqui para servir o Senhor, para ser um instrumento, e colocar como instrumento na mão do Senhor. Um instrumento, é claro, limitado, que só tem 3 fiapos na vassoura aqui, mas tudo bem, mas é um instrumento na mão do Senhor. Então o Senhor vem em auxílio à nossa fraqueza e nos abençoa. Então, da mesma forma, meu amigo, minha amiga, da mesma forma, nós precisamos revitalizar. Gente, esse lance do vírus aí não vai acabar isso aí enquanto não tiver vacina, ou seja, vai até o fim do ano. Tudo indica isso, que vai até o fim do ano. E você vai deixar de pregar a palavra de Deus até o fim do ano? Você vai ficar recluso dentro do seu quarto até o fim do ano? Nós temos um aparelho de celular que conecta você com o mundo inteiro. Agora mesmo, a nossa amiga Manuela falou, o Rio de Janeiro assiste você. Veja bem, o Rio de Janeiro assiste você. Você imagina se de repente o Espírito Santo resolve fazer com que o Rio de Janeiro, cada vez mais as pessoas vá se divulgando a mensagem, de repente muitas pessoas no Rio de Janeiro possam estar sempre nos ouvindo. Que lindo! Aonde começou isso? Numa disposição que eu tive em sair da minha zona de conforto, em sair da minha zona de repouso, vamos colocar assim, para não colocar outro nome, e eu me dispus assim, me colocar como instrumento na mão do Senhor para pregar a palavra do Senhor. Então é muito importante isso, irmãos. Nós não podemos parar, nós temos que continuar vivendo. Então nós precisamos continuar no processo da vida. O ar parou para você respirar? Não parou. O ar continua aí, a natureza continua aí, a ação de Deus continua acontecendo. Só que nós precisamos colocar à disposição para isso. Então eu peço a você, seja um multiplicador, né, desse momento de conhecimento da palavra de Deus, de partilha, de unidade. Seja um multiplicador, meu amigo. Seja um multiplicador, minha amiga. E conte para alguém da sua família, para o seu vizinho, a respeito do nosso trabalho, às 7h30 da manhã aqui, para que a gente possa bater um papo, conversar. E eu peço que, como a nossa amiga a Manuela se manifestou, escrevendo, está nos assistindo, outras pessoas também que estão nos assistindo agora possam também se expor, mandar um oi, falar alguma coisa, para que nós possamos dar sequência a essa nossa conversa. E para você, Manuela, conta para mim, como que está sendo? Eu sempre observo você nos assistindo. Conta para mim, minha amiga, como que está sendo para você esse encontro com a palavra de Deus, com o conhecimento do mundo espiritual, através do Facebook. Dê um testemunho, coloque alguma coisa que você tem sentido no seu coração, porque afinal de contas, hoje Deus está usando você. Você não está aí à toa, simplesmente. Não, Deus está usando você. Outro dia atrás foi a Vanessa, uma outra pessoa que se manifestou. Então, ou seja, hoje é você, minha amiga. Conta para mim, escreve aquilo que você está experimentando.
ou alguma coisa para que nós possamos continuar essa conversa espiritual, porque dentro dessa conversa muitas vezes vai acontecendo o desbloquear do interior de muitas pessoas. Outras despertam para uma outra realidade. Por quê? Porque existe uma ação do Espírito Santo se movendo entre nós. Não é simplesmente aqui eu e você. Não são duas pessoas simplesmente reunidas, ou algumas pessoas reunidas. Na verdade, é uma ação do Espírito Santo que está agindo sempre. Os antigos vão dizer também a respeito dos dois eus que nós temos. Os dois eus que nós temos. O primeiro eu seria o eu particular, que é uma coisa distinta, é uma coisa de cada pessoa. E tem o eu que é transcendente, que ele é movimentado pela êxtase. Hã? Você pode perguntar, hã? Você imagina só, eu já tive até tempos atrás lá em São Paulo, no Morumbi, assistindo um jogo de futebol do meu time, e quando eu entrei no estádio, é uma energia diferente, em primeiro lugar, né? Se você não teve oportunidade de ver um jogo de futebol, faça isso para você perceber a energia que é ali. É uma energia muito forte. Aquilo está no ar, aquilo se manifesta ali. E você entra, você é contagiado com aquilo. Aquilo envolve você. Por quê? Porque ali existe uma unificação de objetivo, ou seja, todos estão lá para assistir um jogo de futebol. Então as emoções, toda a parte humana está concentrada em números, né? Porque são muitas pessoas que estão ali. E no momento em que sai o gol, na hora que sai o gol, aquele impacto do gol produz como se fosse uma êxtase naquele momento. Então aquele momento ele passa a ser um momento único. Embora ali tenha 50, 60 mil pessoas dentro do estádio, mas na hora do gol, se tem 60 mil torcedores do mesmo time, aqueles 60 mil eles vão vibrar numa intensidade e vão se tornar único. Pois é, você pega esse momento e congela ele, né? Como se nós pudéssemos congelar. O time fez o gol, a torcida explodiu, né? Nossa, até quase a torcida explodiu. Aí congelou esse momento, toda a energia, toda a força, toda a graça, toda a potência dessa energia concentrada. Ela faz com que seja o quê? Todo aquele povo do estádio, 60 mil pessoas, seja uma só. Porque ela está produzindo um efeito ali, um efeito único. Então há uma unidade. Esse decifrar não é de mim, isso lá dos antigos. Eles usam outras comparações, mas eu estou usando a comparação de um jogo de futebol. Eles usam outra comparação, ou outras comparações para poder mostrar esse lado. Então quando você explode, esse momento único de êxtase é o nosso eu em conjunto. E é a partir daí que começa a eternidade. Agora você pergunta, explica. Como que eu vou explicar um negócio desse? Eu sei que começa assim, pelo menos pelo pouco que eu tenho estudado e compreendido. Começa assim na unidade. Nós nos unimos quando estamos na eternidade. Né? Agora, como que se desenvolve é um grande mistério. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui e continuar lendo aqui a nossa amiga. Obrigado, viu, primeiramente, Manuela, por você partilhar com a gente o que está no seu coração. Então ela está dizendo aqui para nós, está sendo abençoado, eu, minhas netas, marido, no café da manhã, agradecendo a Deus por essas dificuldades, em não nos afetarmos, em estar nos guardando, mesmo sendo de risco. Eu tive contatos, vamos ver o que mais que ela escreveu aqui. Eu tive contato e não contraí a doença. Sou grata a Deus por sua vida, tem sido bênçãos para o meu lar. Muito obrigado, Manuela, por essas suas palavras, não é?
Eu agradeço a Deus, fico muito feliz, porque a minha missão é essa mesmo, é através daquilo que eu sou, dentro de um limite que eu tenho, eu me colocar a serviço e como instrumento de Deus. E a partir então, em que eu me coloco assim, como instrumento de Deus, nós temos a certeza de que isso está acontecendo quando alguém nos dá um feedback, quando alguém fala. Então, se a sua família tem se beneficiado, tem se alegrado, tem se fortalecido com todo esse momento de partilha que a gente procura desenvolver junto com os espectadores, para mim é uma satisfação muito grande. E eu quero agradecer a atenção sua, dos seus filhos, do seu marido, em estar com a gente. Agora, com relação à pandemia, essa pandemia, ela não é uma coisa assim que está acontecendo pela primeira vez, né? Há 100 e poucos anos atrás, teve a gripe espanhola, que assolou, teve mais de 5 milhões de mortos. Então, ou seja, nós não temos isso ainda. Então nós já passou isso antes, só que antes não tinha uma repercussão tão grande, tão rápida e tão assim ao vivo, né, como acontece hoje, porque hoje nós ficamos sabendo tudo rapidamente. Ela continua dizendo aqui: é maravilhoso se acordar agradecendo a Deus por tudo isso, essa natureza ao seu redor e por você disponibilizar seu tempo para nos abençoar. Obrigado, minha amiga, pelo carinho, pela atenção da sua família. A natureza aqui é maravilhosa, né? É um lugar aqui, eu estou no parque da cidade, da minha cidade, São José dos Campos. Aqui tem muito verde, tem muitas árvores, é muito grande aqui. Então é um lugar onde você vem aqui para você relaxar. Se você tem o desejo de se encontrar com Deus, é maravilhoso. Se você tem um desejo de conversar com alguém, de ouvir alguém, é um lugar propício para isso. Só que agora existem algumas regras aqui dentro, justamente por causa do coronavírus. Até ontem uma das pessoas que escreveram na mensagem falou assim: cadê a máscara? Né? A minha máscara, ela está aqui no meu bolso. Aqui, vou mostrar para você, ó. Ela está aqui, vamos colocar a máscara, mas eu vou explicar para você por que eu não coloco agora. Porque eu não estou colocando em risco ninguém, né? Então, que ver, ó, minha máscara aqui, vamos lá. Vamos colocar a máscara, aí ó, eu de máscara aqui, né? Então, ou seja, eu estou com ela. Só que pelo fato de eu estar num lugar isolado, não tem ninguém ao meu redor, a proximidade das pessoas passam muito longe de mim aqui, então me dá a oportunidade de eu estar assim. Eu não contraio, porque o vírus não vai ter jeito de chegar até aqui, mesmo que a pessoa espirre ou venha tossir, está muito longe para chegar aqui as bolinhas, né? E eu também não tenho nada, não tenho nenhuma manifestação, nada disso. Então por isso que eu não estou usando máscara. Mas voltando aqui à conversa da Manuela, a natureza, ela tem os mistérios, sabe, nela. Porque a palavra de Deus diz assim, né? Eu tenho que chegar bem pertinho do vídeo, aí eu fico com esse carão, porque se eu ficar longe, escurece, para você ver. Eu chego perto, clareia, né? O que acontece? Veja bem, a palavra de Deus diz que a natureza, ela sofre como que dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza sofre como dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Você imagina só, se você cria alguma coisa que tem vida em si, não é? E aquilo que você criou que tem vida em si, ele só vai poder viver com intensidade quando ele estiver executando a função dele. E então, se você criou, por exemplo, vamos colocar assim, se você criou um robô, então o robô vai estar feliz quando ele estiver executando o papel dele de robô. Foi o qual para que ele foi criado, né? O robô foi criado para isso. Então ele se realiza assim. A natureza, ela foi criada para nós. Deus criou a natureza e nos colocou aqui para que nós pudéssemos vivenciar a beleza da criação de Deus e se relacionar com ela. Porque a natureza é vida, é viva. Só que o que acontece? Os homens hoje, o ser humano, ele não está enxergando a natureza como ela é.
eles usam a natureza como um coadjuvante, ou seja, é só um cenário que está ali. Legal, árvores bonitas, e eu passei por lá, olhei, achei bonito. Isso é uma coisa. Agora você parar, você sentir o momento, você deixar a sua alma se liberar para esse encontro. Vou tentar ver se conserta esse negócio da imagem aqui. Vamos ver se melhora. Porque tá escurecendo, né? Então, meu amigo, minha amiga, quando isso acontece, essa